revelado. A resposta chocante da sogra, que causou uma transformação inesperada para a família. Clara olhou pela janela em dia chuvoso, gotas escorriam, como seus pensamentos turbulentos. A vida parecia uma montanha-russa, cheia de altos e baixos, e a imagem da sogra, Dona Etelvina, a observando com desdém, ainda ecoava em sua mente. Clara, uma designer de joias apaixonada, sonhava em criar peças que contassem histórias, mas enfrentava a resistência da mulher que via o mundo de maneira tão diferente. Como uma sombra, a desaprovação de Dona Etelvina sempre seguia Clara, tornando seus dias mais pesados. Talvez se eu tivesse um emprego de verdade, pensou Clara, sentindo seu coração disparar. Mas, ao olhar para seu ateliê, um espaço repleto de brilho e cor, era impossível não sentir que seu lugar era ali. Entre pedras brilhantes e metais reluzentes, ela encontrara sua verdadeira voz. Apenas ver as joias pulsando de vida dava a ela a certeza de que estava no caminho certo. Mas a sombra da sogra parecia sempre ofuscar sua luz. Em uma tarde de tempestade, enquanto o vento fazia uma verdadeira sinfonia lá fora, Clara encontrou uma foto antiga de Dona Etelvina ao folhear um álbum de família. A mulher com olhar firme, mesmo em uma época cheia de desafios. Aquela imagem despertou algo dentro de Clara. Era a oportunidade que ela precisava para aproximar-se da sogra e, quem sabe, derrubar as barreiras que as separavam. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquele impulso criativo, Clara trabalhou arduamente, moldando a pulseira que representaria a força e a resiliência de Dona Etelvina. Com cada movimento, Clara fez questão de colocar seu coração na peça. Era mais que uma joia. Era um convite à conexão, uma ponte entre histórias. Quando finalmente apresentou a pulseira à sogra, sentiu o ar encher-se de expectativa. Dona Etelvina segurou a pulseira com mãos trêmulas. O olhar dela, que antes era de indiferença, agora estava carregado de emoção. Entre lágrimas, ela começou a compartilhar memórias que estavam sufocadas por muito tempo, revelando dificuldades e a pressão imposta sobre ela para ser perfeita. A sala ficou em silêncio. O peso das palavras iluminava um novo caminho entre as duas. O que começou como um abismo emocional começava a ser preenchido por um entendimento mútuo. Clara percebeu que Dona Etelvina, assim como suas joias, era feita de fragilidades e também de forças, entrelaçadas por histórias que mereciam ser contadas. A tensão deu lugar a um novo relacionamento, onde ambas refletiam sobre as verdadeiras lutas e alegrias, desafiando a visão contemporânea do que significava sucesso. E, enquanto essa nova conexão se fortalecia, um dilema se alarmava no horizonte. Clara recebeu o convite para um evento de design, uma chance de mostrar sua arte ao mundo. Mas, ao mesmo tempo, os medos antigos de Dona Etelvina voltavam, temendo que essa jornada desse a Clara mais liberdade e menos segurança. A pergunta pairava no ar. Até onde elas iriam para apoiar uma a outra, sem sacrificar quem realmente eram? Por essa provocar, o clamor por respostas e por transformações pairou no ar, deixando os corações ansiosos por um novo começo. Clara não conseguia parar de pensar nos olhares trocados e nas palavras que tinham surgido entre ela e Dona Etelvina. Era como se uma nova luz tivesse sido acesa na escuridão. Mas, ao mesmo tempo, o convite para o evento de design pulsava em sua mente. Um chamado que não poderia ser ignorado. Um sonho que, agora, parecia ao alcance das mãos. Mas seria mais fácil sonhar do que realizá-lo. Nos dias seguintes, Clara mergulhou em seus preparativos. O ateliê estava vibrante com uma energia renovada.
Ela se cercou de suas melhores peças, organizando cada joia com um carinho especial. As cores dançavam ao redor dela, formando uma sinfonia de criatividade. Mas a alegria era misturada com uma ansiedade que cutucava seu peito. O que Dona Etelvina diria? Como a sogra lidaria com essa nova fase em sua vida? Enquanto isso, Dona Etelvina parecia mais distante, como se a transformação provocada pela pulseira tivesse um lado sombrio. Clara havia se perdendo em seus pensamentos, o misto de orgulho e temor claramente estampado em seu rosto. Todas as conversas profundas que haviam tido não pareciam ter mudado em nada a tensão que pairava entre elas. A dúvida de Dona Etelvina a respeito das intenções de Clara ainda estava latente. Será que ela está pronta para este novo mundo? Pensava a mulher. No dia do evento, Clara acordou com o sol brilhando lá fora. O coração batia descompassado. Ela vestiu suas melhores roupas e se olhou no espelho. A imagem refletia uma mulher cheia de coragem e anseio, mas a insegurança se abria como uma fenda em sua confiança. E se elas não gostarem? E se não for bom o suficiente? Essas perguntas rodeavam-se como um mantra que queria calar. Dona Etelvina apareceu na porta do ateliê, sua expressão pálida. Clara a convidou a entrar. A mulher hesitou, mas finalmente cruzou o limiar do espaço colorido que antes parecia um mundo tão diferente para ela. Você vai arrasar, Clara, disse Dona Etelvina, tentando disfarçar a preocupação entre as palavras de apoio. A equipe do evento finalmente chegou, e Clara sabia que era hora de ir. Quando entraram no carro, o clima estava carregado. As palavras não ditas viajavam ao lado delas, como nuvens pesadas acima da tempestade que se aproximava. Durante o trajeto, Clara tomou coragem. Mãe, eu sei que você está preocupada, mas esse evento é muito importante para mim. Um sonho que eu cultivo desde sempre. Dona Etelvina apenas olhou pela janela, o olhar distante e perdido na rua. Clara percebeu que ainda havia um abismo a atravessar, e que o apoio que esperava não era só sobre palavras, mas sobre abrir mão de seus próprios medos. Ao chegarem ao evento, o coração de Clara acelerou como nunca antes. As luzes brilhantes e as risadas ecoavam pelo espaço enquanto os convidados se misturavam entre as peças de arte. Clara ajustou sua pulseira e tomou uma respiração profunda. Mas antes que pudesse fazer o primeiro movimento, um grupo de pessoas passou ao seu lado, e uma delas mencionou seu nome de forma irresponsável, rindo da ideia de que uma designer de joias poderia ter sucesso. Aquelas palavras cortaram Clara como faca, e ela sentiu a pressão voltando. A insegurança estava de volta, maior e mais feroz do que nunca. As dúvidas se tornaram gritos dentro de sua mente, questionando se estava mesmo preparada para aquele momento. E agora? Como posso mostrar quem realmente sou e o que sou capaz? O desespero começou a tomar conta. Quando olhou para Dona Etelvina, esperando um pingo de incentivo, viu seus olhos cheios de tristeza. Isso não é o que você sonhou, é? Clara percebeu que a mulher estava sentindo o peso da comparação e do medo. Mãe e filha estavam em uma encruzilhada, cada uma lutando com suas incertezas. No meio de toda a agitação, um novo dilema pulou à frente. Até onde seriam capazes de ir uma pela outra? Com o caminho à frente incerto, era hora de decidir. Era hora de enfrentar o que vinha pela frente ou quebrar sob a pressão do passado. Você não vai desistir de mim, vai? Clara murmurou, enfrentando o desafio com um coração apertado. Uma resposta pairava no ar, hesitando entre o apoio e a entrega. Que decisão seria tomada naquele instante decisivo? A tensão no ar era palpável. Clara sentia o peso das palavras não ditas flutuando entre elas, como uma nuvem ameaçadora prestes a desabar. Aquela pergunta ecoava em sua mente, e o olhar de Dona Etelvina parecia carregar um mundo de significados. A resposta que ela procurava poderia mudar tudo, e mesmo assim, a espera se tornava insuportável. Desistir? Não, eu nunca faria isso, Dona Etelvina finalmente disse, quebrando o silêncio. Mas, você tem que entender que eu estou preocupada. É um mundo diferente, Clara.
As palavras da sogra soaram como um alívio e uma dor ao mesmo tempo. Clara queria que Dona Etelvina confiasse nela, que acreditasse que ela poderia navegar por aquele universo desconhecido. Eu cresci ouvindo você falar sobre sua história, sua luta. Aprendi a ser forte por sua causa. Por favor, me dê uma chance de mostrar que posso fazer isso. Dona Etelvina olhou nos olhos da filha, buscando a verdade de suas palavras. Por um breve momento, Clara viu uma centelha de esperança brilhar no olhar da mulher. Seriam capazes de se apoiar mutuamente neste momento crucial? O coração de Clara acelerou quando ela decidiu dar o primeiro passo, literalmente. Caminhou em direção às suas criações, às joias que representavam não apenas seu talento, mas também sua essência. O brilho das peças refletia as luzes do lugar, e a intensidade da emoção pulsava em cada canto do evento. Ela respirou fundo, segurou a pulseira e lembrou-se das tardes passadas no ateliê, moldando cada detalhe com amor. Dona Etelvina a seguiu, um passo hesitante, mas decidido, como se estivesse atravessando uma ponte estreita. "Mostre-me, querida", disse, sua voz um pouco mais firme. 8 olhos estavam sobre elas, enquanto Clara começava a explicar a história por trás de cada peça. De como uma simples ideia se tornava uma joia única, refletindo as emoções e as experiências da vida. Cada palavra era uma tentativa de convencer não só a Dona Etelvina, mas também a si mesma de que tinha o que era preciso. Mas enquanto desfiava suas histórias, Clara percebeu as reações ao redor. Algumas pessoas olhavam com aquela mescla de admiração e ceticismo, mas havia outras sorrisos acolhedores. Logo, um pequeno grupo começou a se formar ao seu redor, interessado no que ela tinha a dizer. Nesse momento, o que era insegurança começou a se transformar em empoderamento. Clara sentiu uma onda de coragem que a atravessava, um calor no peito que a lembrava de que ela não estava sozinha. As palavras fluíam, e as histórias que antes foram sombras se tornaram luzes brilhantes. Dona Etelvina estava a poucos passos de distância, observando com uma expressão que Clara não conseguia decifrar. O orgulho, o afeto e a preocupação persistente? A mulher, que sempre fora seu alicerce, também parecia estar passando por uma transformação. "Você pode, querida. Mostre para todos o que você é capaz", disse Dona Etelvina repentinamente, enquanto mais pessoas se aproximavam, atraídas pela energia contagiante de Clara. Essa fala foi o impulso que Clara precisava. As lágrimas escorriam em suas bochechas, mas ela não as segurou. Elas eram uma mistura de alívio, gratidão e um reconhecimento da beleza daquela conexão que havia se fortalecido entre ela e a sogra. No entanto, essa cheia de emoções não durou muito. Os risos e aplausos que vinham de todos os lados eram um consolo, mas uma nova voz se levantou do fundo da sala. "Ela não tem experiência suficiente, isso é apenas um hobby." As palavras cortantes pegaram Clara de surpresa e, novamente, a sombra da dúvida se aproximou. O que mais a esperava? Como poderia lidar com os desafios dentro e fora de si mesma? O evento, que antes parecia ser um palco para seu sonho, de repente se tornava uma arena de combate. Ela olhou para Dona Etelvina, que tinha uma expressão firme. Ambas estavam atravessando o mesmo rio turbulento, tentando encontrar suas próprias forças. "Eu vou seguir em frente, mãe. E vou fazer isso por nós", Clara afirmou, determinada. O momento decisivo ainda estava à frente, mas agora havia uma força que pulava dentro delas, prestes a transbordar. Mas quanto mais Clara avançava, mais sentia que os desafios a esperavam, derrubando suas crenças e promovendo o renascimento. E com essa nova certeza, uma pergunta ficava em sua mente. Seria possível navegar esse oceano de incertezas e encontrar seu verdadeiro lugar entre os criadores de joias? A resposta parecia se esconder nas sombras, pronta para ser revelada. E Clara, mais do que nunca, sabia que a jornada estava apenas começando. O olhar de Clara se fixou na sala iluminada, um mar de rostos desconhecidos, cada um deles segurando uma expectativa maior do que ela poderia imaginar.
O apoio de Dona Etelvina ainda pulsava em suas veias, mas a voz crítica havia despontado como uma tempestade em um dia ensolarado. Precisava de uma resposta e rápido. Sua mente girava em busca de algo que pudesse silenciar as dúvidas que começavam a ecoar em seu peito. Você não precisa levar isso para o lado pessoal. Clara sussurrou para si mesma, tentando se lembrar da segurança que a arte sempre lhe proporcionara. Mas, conforme as palavras se desenrolavam na sua mente, uma verdade difícil surgiu. Era impossível não levar aquilo para o lado pessoal. Ela havia investido não apenas seu talento, mas também seu coração. A tensão se acumulava quando, para seu espanto, Dona Etelvina começou a se mover em direção ao grupo. Clara a observou, o coração disparado, sentindo que o mundo estava prestes a mudar novamente. Um momento, por favor. A voz da sogra cortou o ar como uma faca. Todos se voltaram para ela, e o murmúrio cessou. Você pode achar que é um hobby, mas essas joias são mais do que isso. Elas carregam a essência da Clara, a força de uma nova geração. Isso é o que significa ser uma artista. Um silêncio denso caiu sobre a multidão, como se todos sentissem o peso das palavras de Dona Etelvina. Clara não conseguia acreditar no que ouvia. Um calor a envolveu, uma mistura de surpresa e orgulho. A mulher que sempre foi tão cautelosa agora estava ali, defendendo-a com todas as forças. O que estava acontecendo? Dona Etelvina, que sempre teve medo do novo, agora parecia ter se transformado. Como se o amor pela filha tivesse aberto uma nova perspectiva sobre as capacidades dela. Clara sentiu os olhares mudarem, agora repletos de curiosidade e admiração. Para onde aquela coragem a levaria? Com a voz embargada, Clara se juntou à sua sogra. Essa é a história da nossa vida, começou, respirando fundo. Cada joia reflete não apenas minha luta, mas a nossa. E eu quero que todos saibam disso. O empurrão emocional a impulsionava para a frente. Ela se lembrava de cada lembrança, de cada momento que se transformou em arte. As dúvidas, embora ainda presentes, pareciam pequenas diante de um mar de apoio revigorante. Clara falava com mais fervor, explicando a relação entre as peças e suas histórias, suas lágrimas, suas esperanças. Uma conexão genuína começou a se formar entre ela e o público. A emoção era palpável. Mas o eco da crítica ainda estava ali, como uma sombra. Clara sabia que o caminho não seria fácil. Novas vozes poderiam surgir e a dúvida poderia voltar como um fantasma. Depois da apresentação, o mundo real a esperava e ela sentia que a luta estava longe de acabar. Enquanto os aplausos começavam a diminuir, um homem do fundo da sala se destacou ao falar. E se ela falhar? Se isso for só uma fase? O frio na barriga de Clara retornou, mas ela se recusou a se deixar abater. E se eu aprender? E se eu crescer com isso? A resposta ainda parava na ponta da língua, mas ela estava decidida a enfrentar cada desafio. Clara, isso é só o começo, não é? Perguntei ela mesma, enquanto o evento seguia seu curso. Uma expectativa pulsava em seu interior, e tudo o que ela mais queria era mostrar que estava pronta para o que viesse. Nesse momento, Clara percebeu que sua verdadeira batalha não era apenas sobre arte, mas sim sobre a autoconfiança e a força emocional que buscava a cada dia. Uma voz silenciosa, mas potente, clamava. O que virá a seguir? O destino da sua arte, da sua vida, ainda está por se revelar. O clima na sala, agora carregado de perguntas e anseios, parecia pulsar ao som dos aplausos que ecoavam como uma onda, ameaçando quebrar em 1000 pedaços. Clara sentia o calor nos rostos desconhecidos à sua volta, um misto de apoio, curiosidade e dúvida. Mas as palavras de sua sogra ainda reverberavam em sua mente, como um mantra. A essência da Clara. Isso a enchia de força, tornando seus medos mais leves. Conforme os últimos aplausos se dissipavam, Clara percebeu que precisava decidir seu próximo passo. O olhar do homem que questionara sua coragem pairava sobre ela,
quase como um desafio. Que tal mostrar que eu não sou só uma fase? O pensamento a incendiou. Era hora de dar uma resposta que não se limitasse a palavras. Precisava de ação. Ela respirou fundo e se dirigiu à plateia. Obrigada a todos vocês por estarem aqui. Essa não é apenas uma apresentação. É um convite para que juntos possamos construir uma nova história, onde a arte é um caminho para nos conectarmos com o que realmente somos. Clara olhava nos olhos de cada pessoa presente, sentindo de alguma forma como se estivesse se despindo de suas inseguranças. Um murmúrio começou a circular. Tal veia de honestidade abria portas. Clara ainda sentia aquele frio na barriga, mas havia um fogo ardente dentro dela, aquecendo suas palavras, seu coração. Eu quero que vocês sejam parte dessa jornada. Vou abrir um espaço para que outros artistas se expressem, um lugar onde cada um possa mostrar suas histórias. Assim que terminou, um silêncio contemplativo tomou conta do ambiente. O homem que havia questionado parecia surpreso, e a dúvida em seu olhar começava a dar lugar a interesse. A arte não era apenas sobre o produto, mas sobre a conexão que se formava. O espaço que Clara sonhava em criar reverberava com as vozes de todos que se sentiam à margem. Mas o céu da sua coragem não era apenas ensolarado. A voz crítica, como um eco distante, ainda estava ali. E se você não conseguir manter isso? E se apenas uma apresentação não for suficiente? Clara sentia a pressão dessas palavras, pesadas como chumbo. Depois daquela frenética troca de energia, Dona Etelvina se aproximou novamente, um semblante de orgulho desenhado em sua face. Você fez o que muitos não teriam coragem de fazer. Agora é hora de agir. A voz dela era firme, mas suave, e Clara percebeu que naquele momento sua sogra não era apenas uma crítica, mas uma aliada. Consequentemente, após o evento, o rosto de Clara refletia uma mescla de esperança e apreensão. O encontro terminara, mas o verdadeiro desafio começava ali. Construir uma plataforma que reunisse não apenas arte, mas histórias. Ao voltar para casa, ela se perguntava: como traduzir tudo o que sinto em algo palpável? E o que isso significa para mim, para minha família? Enquanto Clara entrava em casa, um novo pensamento surgia. E se o que vem a seguir fosse mais desafiador do que ela poderia imaginar? O peso da responsabilidade começava a se manifestar, e a pergunta ecoava forte em sua mente. Conseguirei ser a artista que tanto sonho? O que serei capaz de enfrentar? A insegurança ameaçava seu novo mundo, enquanto a luz da criatividade começava a iluminar um caminho sem retorno. Quando Clara acordou no dia seguinte, o sol já brilhava com intensidade, como se quisesse celebrar sua nova jornada. A energia matinal trazia consigo um frescor, mas Clara sentia uma mistura de ansiedade e energia. O que antes parecia ser um sonho distante, agora estava prestes a se tornar realidade. Planejar a primeira apresentação daquele novo espaço artístico era uma maratona mental em que ela não tinha certeza se conseguiria completar. Ao se sentar à mesa para o café da manhã, Dona Etelvina estava lá, uma xícara fumegante nas mãos. O olhar da sogra, multifacetado entre preocupação e expectativa, revelou que ela estava tão ansiosa quanto Clara. Com um sorriso encorajador, Dona Etelvina interrompeu o silêncio. Você realmente acredita que isso pode funcionar, Clara? Clara hesitou, as palavras parecendo pesadas. Eu espero que sim. Mas e se tudo isso falhar? E se ninguém vier? E se eu decepcionar a todos? Inclinando-se à mesa, Dona Etelvina a fitou nos olhos. A verdadeira arte não é sobre agradar, é sobre ser honesta consigo mesma e com os outros. A sua essência está prestes a brilhar. Confie em você. As palavras dela cortaram o ar denso de inseguranças como uma faca afiada. Clara sorriu, mas a dúvida ainda permanecia. A responsabilidade de criar um espaço seguro para que outros se expressassem ao lado da sua própria jornada pesava sobre seus ombros. Depois do café da manhã,
Clara decidiu dar o primeiro passo. Com um caderno em mãos, começou a anotar suas ideias. Um espaço de arte comunitária. Ela murmurava para si mesma enquanto traçava esboços de um espaço cheio de vida. Talvez uma galeria, um lugar para workshops, um pequeno palco para apresentações. À medida que as ideias brotavam, Clara sentia a adrenalina percorrer suas veias. Não era apenas sobre apresentar arte, mas também sobre criar um ambiente onde cada voz contasse. Ela queria dar aos outros a mesma coragem que havia descoberto em si mesma. Mas como fazer isso em um mundo tão repleto de dúvidas? O telefone tocou, quebrando seus pensamentos. Era uma mensagem de Lucas, seu marido. Ele perguntava como tinham sido as coisas na apresentação. O coração de Clara apertou. Devo compartilhar minha ideia com ele? Ela se perguntou. E se ele não acreditar? Tomando coragem, decidiu responder. Precisamos conversar. Quero te mostrar algo. Essa frase soava um pouco mais assertiva do que realmente se sentia. Quando Lucas chegou em casa, Clara o guiou até a mesa e começou a apresentar suas ideias. Os olhos dele brilhavam de entusiasmo à medida que ela falava sobre a nova plataforma que estava sonhando. Um espaço que não é só meu, mas de todos que desejam ser ouvidos. Uma oportunidade de poder se expor, contar suas histórias. Mas algo na expressão de Lucas mudava. Ele não parecia tão animado quanto esperava. Assim que Clara terminou, ele hesitou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Clara, você sabe que é incrível, mas... E se você abrir muito seu coração e não receber nada em retorno? As palavras dele a atingiram como um balde de água fria. E se você se ferir por causa disso? Uma mistura de dor e compaixão se instalou entre eles. Clara olhou nos olhos de Lucas e sentiu uma revolta brotar dentro de si. Eu não posso deixar que o medo me impeça de tentar. Eu já vivi isso antes. A arte precisa ser compartilhada. Eu preciso ser eu. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se por trás dessa coragem houver uma vulnerabilidade que você não pode suportar? A noite chegou e Clara ficou acordada, seus pensamentos acelerados como um carro em alta velocidade. A incerteza pulsava em seu peito. Estava pronta para seguir em frente ou teria que lidar com as consequências de seus sonhos? Há um ditado que dizia: o arrependimento é pior do que o medo. E se a resposta que buscava estivesse mais próxima do que imaginava? A tensão aumentava a cada segundo, e o próximo passo estava à sua espera. Clara não havia conseguido dormir a noite toda. Os pensamentos dançavam em sua mente, misturando-se com as sombras da insegurança e do desejo. O dia amanheceu com um calor intenso, mas ela se sentia fria, quase paralisada pela avalanche de dúvidas. O que começara como uma jornada tão promissora, agora parecia um caminho repleto de pedregulhos. Na cozinha, Dona Etelvina aparecia como um farol em meio à tempestade. Com um olhar que parecia rasgar a barreira da ansiedade de Clara, ela trouxe um prato de frutas e um sorriso encorajador. — Você está pronta para o dia? Perguntou com a voz suave, mas firme. Clara sentiu uma pontada de tristeza. — Estou... Mas e se eu falhar? E se nada disso funcionar? As palavras escaparam sem que pudesse contê-las. A sogra se aproximou, envolvendo Clara em um abraço. Aquele calor a reconfortou, mas a incerteza ainda persistia. — Você já ouviu a minha história, não? Sobre como eu deixei meus próprios sonhos de lado, por medo de não ser aceita? Não deixe o medo decidir por você. As palavras de Dona Etelvina ecoaram na sala, como se um eco tivesse sido despertado. Clara olhou para ela, percebendo que havia algo mais por trás da expressão de apoio. — O que você quer dizer com isso? Ela questionou, pronta para ouvir. — Eu nunca tive coragem de lutar por aquilo que queria. Sempre achei que deveria priorizar os outros, mas às vezes você precisa se colocar em primeiro lugar para realmente viver. Você está fazendo algo maravilhoso, Clara. Não só para você, mas para todos os que desejam se expressar.
A verdade naquelas palavras começou a derreter a camada de gelo que cobria o coração de Clara. Era como se um novo mundo estivesse se desdobrando diante dela, cheio de possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida persistia. E se as pessoas não se importarem? E se não houver ninguém para se apresentar? Dona Etelvina segurou a mão de Clara, forte e cheia de determinação. A primeira pessoa a acreditar deve ser você. E você já fez isso por mim, por Lucas. Agora, faça isso por você. Você é uma artista, Clara. Sua voz importa. O empoderamento que começou a emanar de sua sogra ressoou em sua mente, como uma melodia há muito esquecida. Clara sentiu a determinação crescer dentro de si, indo além dos medos. Com um novo brilho nos olhos, decidiu que não iria se deixar intimidar. Era hora de dar um passo à frente, pois a arte que aspirava a criar não poderia esperar mais. Com o coração pulsando forte, Clara pegou seu caderno novamente e começou a desenhar. Cada traço, cada palavra, era uma pequena vitória. Ela se permitiu sonhar mais alto, imaginando a galeria, as pessoas sorrindo, compartilhando suas histórias. E tudo isso ocorria em um espaço que ela ajudara a construir, um reflexo de sua essência. Mas enquanto Clara se aprofundava na criação, uma mensagem de Lucas apareceu em seu celular. Você está bem? Podemos conversar mais tarde? Aquele conversar ressoava como um sino de alerta. Uma mistura de ansiedade e determinação a invadiu. O que seria essa conversa? Ela percebeu que até mesmo seu marido sentia a tensão da situação. Seria uma nova chance de mostrar a ele a força de sua visão? Ou haveria mais dúvidas à frente? A hora estava chegando. Clara se virou para a transmissão de energia que sentia dentro de si. Sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo. Uma sensação de adrenalina tomou conta dela. E se essa conversa não fosse só sobre seus sonhos, mas também sobre o que estavam dispostos a construir juntos? Ela respirou fundo, o futuro convidando-a a dar um passo à frente. O telefone vibrou, a pulsação aumentava e a pergunta ecoou em sua mente. Está pronta para enfrentar o que vem depois? Clara sentiu o coração acelerar quando a mensagem de Lucas chegou. O tom no texto era neutro, mas havia algo nas palavras que a fez sentir que havia mais em jogo. Ela respirou fundo e decidiu que estava disposta a ouvir o que ele tinha a dizer. Com a determinação renovada, parou o que estava fazendo e respondeu rapidamente. Claro, amor. Que horas? Enquanto aguardava a resposta, um misto de ansiedade e excitação começava a dançar em seu peito. Clara se afastou da mesa de trabalho e olhou pela janela. O sol brilhava intensamente, mas não era apenas o calor que a fazia sentir-se viva. Era o desejo de quebrar as correntes de dúvida que a prendiam. É importante, Clara. Acredite em você. A voz de Dona Etelvina ecoou em sua mente mais uma vez. E nesse momento, ela decidiu que se Lucas estava sentindo as tensões, talvez estivesse na hora de revelações mútuas. A conversa não poderia ser só sobre seus medos. Deveria ser uma troca verdadeira de sentimentos. Finalmente, o celular vibrou novamente. Que tal às 19 horas? Estarei em casa. Clara sentiu um frio na barriga, mas também um lampejo de esperança. A sensação de que algo mudaria começava a tomar forma. Perfeito! Vejo você mais tarde, respondeu, tentando transmitir segurança mesmo que estivesse um pouco à deriva por dentro. O dia passou de forma sem pressa. Clara voltou ao desenho, mas a mente estava longe. Ela pensava em como Lucas sempre fora seu porto seguro, o apoio constante em meio às suas tempestades internas. No entanto, os últimos dias trouxeram à tona desafios que nenhuma das partes imaginara enfrentar. E, de repente, virou seu caderno de rascunho, rabiscando os pontos principais sobre o que gostaria de dizer. Era um ato íntimo, quase como uma oração silenciosa, onde deveria se colocar em primeiro lugar. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Clara sentiu que estava pronta. Olhou-se no espelho e sorriu. Algo dentro dela tinha mudado. Era imperceptível, mas definitivos passos estavam sendo dados.
Às 19 horas em ponto, Clara preparou um jantar simples, mas repleto de carinho. O cheiro que se espalhava pela casa integrou-se aos sentimentos que desejava compartilhar. Quando a porta se abriu e Lucas entrou, um ar de expectativa pairava entre eles, quase palpável. "Oi, amor, você está linda!" ele disse, com um sorriso que tinha a capacidade de derreter receios instantaneamente. "Obrigada. Podemos falar um pouco antes do jantar?" perguntou Clara, engolindo em seco. Lucas assentiu, observando o jeito firme dela, um sinal de que algo havia mudado. Caminharam até a sala. O silêncio era denso, como se ambas as partes estivessem aguardando a deixa perfeita para expor seus corações. Clara respirou fundo e decidiu começar. "Lucas, eu tenho algo importante para te contar." Mas antes que pudesse terminar a frase, Lucas a interrompeu. "Espere um momento. Eu tenho algo a dizer também." O olhar dele estava sério, mas ao mesmo tempo esperançoso. Clara sentiu o coração parar por um instante. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. Ela sabia que o destino estava prestes a se revelar em uma nova luz. Mas que luz seria? Com a adrenalina pulsando, ela esperou, a mente a mil, perguntando-se: o que estaria ali, prestes a ser revelado, pronto para desatar os nós entre eles? O olhar de Lucas fixou-se em Clara, e a tensão na sala parecia estancar o tempo. Os minutos pareciam horas. Clara estava em um turbilhão. O que Lucas tinha a dizer? Seu coração batia descompassado, os pensamentos voando de um lado para o outro como folhas levadas pelo vento. "Clara, eu venho pensando muito nos últimos dias", começou Lucas, sua voz um misto de firmeza e vulnerabilidade. "Nós temos enfrentado algumas dificuldades, não é?" Ele fez uma pausa, como se quisesse que suas palavras tivessem tempo de se acomodar no ar pesado entre eles. "Eu percebi que por um tempo eu deixei de ouvir você de verdade, e isso não é justo." As palavras dele eram um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Clara sentiu uma onda de emoção subindo pelo peito, incapaz de conter o turbilhão de sentimentos que borbulhava. Por um lado, havia a esperança. Por outro, uma imensa carga de ansiedade. "Não é só você", Clara falou, a voz trêmula, mas decidida. "Eu também tive medo. Medo de te perder, de não saber como lidar com as pressões externas. Mas eu preciso que nós consigamos ser honestos um com o outro de verdade. Está na hora de enfrentarmos isso juntos." Lucas a olhou nos olhos, e para Clara, aquilo parecia ser um momento crucial. Um instante que poderia dar um novo rumo às suas vidas. "Você está certa. Tem muita coisa por trás do que estamos vivendo, e isso afeta a gente mais do que percebemos." Clara viu a determinação crescer no rosto de Lucas. Era como se uma clareza houvesse surgido, e ela se sentiu um pouco mais leve, como se, finalmente, uma tempestade estivesse começando a se dissipar. Mas o que ele faria agora? O que ele tinha guardado? "Vou ser sincero", disse Lucas, levando as mãos ao cabelo em um gesto nervoso. "Eu recebi uma ligação da sua mãe, Dona Etelvina, sabe? Ela estava preocupada conosco. E pela primeira vez em muito tempo, nós conseguimos conversar. Ela gostaria de ter um encontro com a gente logo mais." O choque tomou conta de Clara. "Como assim?" "Sua mãe." Aquela era a mulher que sempre teve uma visão bem rígida do que era um relacionamento. A ideia de Dona Etelvina no meio daquilo tudo despertava emoções contraditórias. Ela olhou para Lucas com um misto de entusiasmo e apreensão. "E o que ela comentou? O que você disse para ela?" Lucas respirou fundo, seus olhos buscando os dela com uma intensidade palpável. "Eu disse para ela que nós estamos abertos a nos entender melhor e que não queremos mais esse distanciamento. Queremos resolver as coisas." E então ela sugeriu essa conversa familiar. A confusão tomou conta da mente de Clara. Escutar a opinião de Dona Etelvina? Era uma chance, mas ao mesmo tempo poderia ser algo desgastante. O peso da expectativa agora estava em suas mãos. E se ela trouxer mais críticas do que soluções? Clara fez a pergunta, a voz baixa, quase um sussurro.
Lucas se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Podemos encarar isso juntos, mas precisamos estar preparados. Uma conversa pode mudar tudo, Clara. Um calafrio percorreu a espinha de Clara. Ela sabia que aquele encontro poderia ser tanto um novo começo como um divisor de águas. O destino de ambos estava pendendo na balança, aguardando que eles decidissem. O que viria a seguir? E se Dona Etelvina trouxesse à tona questões que já estavam enterradas? Mas uma coisa era certa. Ela não queria viver no medo. Então vamos nos preparar. Quero que façamos isso juntos. Respondeu, um brilho de coragem nos olhos, seu coração pulsando por uma nova chance. Enquanto isso, uma mensagem surgiu no celular de Clara. Era de Dona Etelvina, um lembrete. Não se esqueçam, a família sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. Estarei esperando por vocês às 18 horas. O tempo estava correndo, e agora, Clara e Lucas teriam que se reunir não apenas como casal, mas como uma unidade familiar em busca de esperança. E no fundo, ela sabia que aquela reunião poderia ser a chave para uma nova fase. O que estaria por trás das palavras de Dona Etelvina? Clara sentiu a adrenalina subir novamente. Era hora de descobrir. O dia chegou. Clara acordou com o sol inundando seu quarto, mas a luz não conseguia dissipar a ansiedade que agia como um peso em seu coração. Na cozinha, Dona Etelvina já estava à mesa, preparando um café da manhã simples. O aroma do café fresco e do pão quente preenchia o ar, mas Clara mal conseguia engolir a comida. As horas que se seguiam até o encontro com a sogra pareciam se arrastar, como se o tempo estivesse se divertindo com seu nervosismo. — Bom dia, Clara. Você parece um pouco nervosa, Dona Etelvina observou, os olhos atentos. — Bom dia, mãe. Só pensando no nosso encontro mais tarde, Clara respondeu, buscando um sorriso que não vinha. A expressão de Dona Etelvina se suavizou. — Eu também estou com apreensão. Mas saiba que precisamos disso. Estamos vivendo um momento de mudança e a conversa pode nos unir mais. Clara respirou fundo. A sensação de que algo importante estava por vir a envolvia. O que seria colocado em mesa naquela noite? As críticas de Dona Etelvina no passado pesavam, mas a promessa de um novo começo a encorajava. Ela tinha, pela primeira vez, um objetivo claro: transformar aquele encontro em uma ponte, não um abismo. O dia se arrastou entre preparação e nervosismo. Clara e Lucas conversaram sobre como cada um se sentia, e juntos decidiram que a sinceridade seria a chave. Precisamos ser um time, amor. Isso é sobre nós e sobre o que queremos construir, Clara enfatizou, olhando nos olhos dele. Finalmente, a hora do encontro chegou. Clara vestiu uma roupa que a fazia sentir-se confiante, e ao olhar-se no espelho, um lampejo de esperança brilhou em seus olhos. O que também ajudou foi o sorriso de apoio que Lucas lhe ofereceu. Ele sempre foi seu porto seguro, e agora era hora de ambos enfrentarem o mar agitado por conta própria. Quando bateram à porta de Dona Etelvina, um misto de expectativa e receio tomou conta deles. Assim que a porta se abriu, a expressão da sogra era suave, mas Clara sentiu o peso da expectativa pairando no ar. — Entrem, por favor, disse Dona Etelvina, gesticulando para que se acomodassem na sala. O ambiente estava frio, mas Clara se esforçou para criar calor. — Obrigada por nos receber, mãe, começou Clara, sua voz firme. — Claro, querida, precisamos conversar. Estou aqui por vocês, e acredito que este é um momento importante para todos nós, Dona Etelvina disse, sentando-se e apostando no olhar de Clara. A conversa começou com pequenas palavras de encorajamento, mas logo Clara se viu se abrindo. — Sinto que meu sonho de ser designer de joias sempre foi algo que você viu com desconfiança, e por muito tempo isso me fez duvidar de mim mesma. Dona Etelvina a interrompeu, sua voz levemente emocionada. — É verdade. Eu me preocupei demais em proteger você do sofrimento, e talvez acabei me esquecendo de que esse seu sonho é uma parte vital do que você é. Aprender sobre sua paixão me faz perceber que o caminho do medo é árido. Eu também deveria ter enfrentado os meus desafios. Clara se sentiu tocada.
A sinceridade de Dona Etelvina a fez perceber que, assim como ela, sua sogra lutava com suas próprias inseguranças. Por favor, mãe, aceite que a boa arte não vence em suas lutas. Permita-se ver a beleza no que arriscamos. As palavras de Clara ressoaram como um eco e Dona Etelvina começou a derramar sentimentos que estavam trancados por muito tempo. Eu só queria que você tivesse segurança, mas ao tentar protegê-la, eu a impedi de brilhar. A sala se encheu de um silêncio denso, onde apenas as respirações de cada um ecoavam. Clara sentiu o peso da bagagem emocional se dissipar. Era a primeira vez que juntas, as 3 gerações estavam se reconhecendo. Lucas, que havia permanecido em silêncio, decidiu entrar na conversa. É importante que todos nós possamos ser sinceros. O que foi difícil no passado pode se transformar em um alicerce para o que virá. Como podemos construir algo melhor juntos? Dona Etelvina olhou para Lucas, grata por seu apoio. Vocês têm razão. Estou aqui pela nova geração, mas isso não significa que não tenho aprendido com vocês. Clara, saiba que a sua arte é um presente, e eu quero fazer parte disso. O clima pesado finalmente se dissipou, e uma nova energia começou a preencher o espaço. Era como se uma luz tivesse se acendido, iluminando não apenas Clara e Dona Etelvina, mas também Lucas, agora como o elo familiar necessário para que todos se conectassem. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu um peso se levantar de seus ombros, e no calor da conversa, uma certeza se estabeleceu. Estavam finalmente construindo um novo caminho juntos. Não era mais a sombra do passado que definia suas relações, mas a força do compromisso mútuo de se apoiarem. Enquanto a noite avançava, Clara notou as mudanças nas expressões de Dona Etelvina. Um sorriso genuíno estava se formando em seus lábios. Estou orgulhosa de você, Clara. Eu quero ver seus sonhos se realizando. Vamos trabalhar isso juntas, sendo um time. As palavras da sogra ressoaram como uma melodia em seu coração. Era um novo começo, um alicerce sobre o qual poderiam construir seus sonhos. E então, enquanto a noite se esvaía, Clara sentiu lágrimas de felicidade brotarem. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Um sorriso radiante iluminou seu rosto quando ela se virou para Lucas. Juntos, eles haviam cruzado uma ponte vital. Estavam prontos para enfrentar o futuro, não mais como sombras do passado, mas como uma nova geração cheia de luz. O destino de suas vidas e sonhos estava finalmente se revelando, e era hermoso. Um propósito renovado pulsava em seus corações. Vamos construir essa jornada juntos. Agora, minha amiga, este é o momento de você se juntar a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. É hora de mostrar seu apoio. Agradecemos sua presença conosco nessa jornada.